Fala, fofas! Hoje nós vamos falar sobre a manobra do Fed que pode afetar o século inteiro da economia mundial. Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e tamo junto. Fofoletes, essa mulher aqui, essa véia que vocês estão vendo é a Janet Yellen. Ela é ex-presidente do Banco Central Americano, que foi substituída recentemente pelo Jerome Powell, que a gente comenta aí uma vez por semana sobre esse cara, que é o presidente que toma as decisões, principalmente as decisões monetárias que afetam todos os mercados voláteis, o mercado de criptomoedas, o dólar, entre outras moedas no globo todo. E essa véia, ela teve uma brilhante ideia, só que não, né? Uma ideia bem bosta, mas a gente vai explicar o que políticos democratas querem fazer com o Federal Reserve e também com o Tesouro Americano. Nesse vídeo, então, em 3 passos, nós vamos explicar toda a dinâmica de como funciona essa ideia, o que vai afetar a inflação, a vida dos americanos e das pessoas no mundo todo, e também nós vamos falar então qual é a ideia central, por que eles querem fazer isso e o que isso pode afetar a nossa economia como um todo. Primeiro passo, transferência do poder do Fed para o Tesouro. Nessas notícias que eu vou deixar na tela, ela relata que ela descobriu aí uma maneira de aumentar a liquidez nos mercados. E aí tu pensa, porra, como? Como assim aumentar a liquidez no mercado? Como é que vão aumentar a liquidez no mercado se o Federal Reserve está elevando a taxa de juros? Pois é, existe uma dinâmica, uma mecânica que os Estados Unidos já utilizou no início de 2010 e 2011, que funcionou temporariamente, foi um efeito tampão do problema do crash do subprime americano, onde o setor imobiliário teve grandes problemas. E esse trabalho de aumentar a liquidez não era do Federal Reserve? Como é que ela vai aumentar a liquidez sem passar pelo Banco Central americano? Bom, o que ela fez foi pedir ideias para revendedores especulativos de títulos de dívida pública americana. Ela teve a simples ideia de vender títulos de dívida americana de curto prazo e que foram recém-adicionados a negociações, utilizar o capital que ela conseguiu na venda desses títulos de curto prazo para começar a usar liquidez e comprar títulos de longo prazo. Então agora, na fase que nós estamos, que é uma fase de crise e recessão econômica, ou à beira da recessão econômica, nós temos o seguinte comportamento do mercado. Com a elevação da taxa de juros, o Fed estimula os investidores a trocar as ações ou investimento em mercados voláteis, como criptomoedas, por exemplo, e comprar títulos de curto prazo. Só que os títulos de longo prazo, eles ficam sem liquidez, porque todo mundo começa a entrar nos títulos de curto prazo por conta do rendimento maior, o que a gente chama de inversão da curva de juros. Só que quando você tira liquidez dos títulos de longo prazo, você afeta os fundos de pensão. Então, todos os investidores que estão há anos investindo em empresas que oferecem previdência privada, eles acabam não tendo mais liquidez e acabam quebrando. E aí muitas pessoas podem ficar sem aposentadoria futura. Então, no primeiro passo, basicamente o que ela quer fazer é transferir o poder do Fed para o Tesouro. Então, o passo 2 o segredo vive nos detalhes. E qual é o grande detalhe? Não é basicamente, comprar títulos e vender títulos. Vou explicar um pouco melhor agora nesse passo. Na verdade, ela teve a ideia de comprar títulos off the run, que são títulos fora de operação, e vender títulos não executados. Ou seja, ela compra títulos e vende títulos. Porém, são títulos diferentes. E aí você deve estar se perguntando, e o que diabos é um título fora de operação? Bom, eu achava que só existia tipos de tesouro, tipo assim, 1 mês de vencimento, 2 anos de vencimento, 4 anos de vencimento, 30 anos de vencimento. Títulos com base no tempo de vencimento. Mas, na verdade, existe uma categoria de títulos do governo que são títulos de curto prazo e que foram emitidos há pouco tempo e títulos que foram emitidos há muito tempo atrás. E é muito simples entender que os títulos que acabaram de ser emitidos pela Casa do Tesouro, eles são títulos em operação. E os títulos que já foram emitidos há anos atrás são os títulos fora de operação. Então, o que a Janet Yellen quer fazer, ela quer basicamente transformar os títulos que acabaram de ser emitidos, conhecidos como em operação, para títulos fora da operação. Então ela quer trocar a categoria de títulos em operação para fora da operação. Tá, e qual seria o problema dessa operação? O problema dessa operação é que os títulos mais recentes, eles são mais líquidos. Os investidores têm mais interesse em comprar esses títulos que foram recém-emitidos. Tem preferência de compra por revendedores de longo prazo. Ou seja, investidores de títulos que estão investindo há mais tempo, eles têm geralmente a preferência pela compra desses novos títulos mais líquidos. E os títulos de longo prazo, ou os títulos fora de operação, são esses títulos que a gente geralmente investe para o longo prazo. Tipo, eu, tu, pai, mãe, família, que compram títulos para focar na aposentadoria. Ou pessoas mesmo que investem
investem, por exemplo, em previdência privada. E muitas empresas e entidades de previdência privada utilizam esses títulos de longo prazo para captar dinheiro do mercado e utilizar e comprar esses títulos de longo prazo. Por isso, o mercado financeiro, ele prefere utilizar o tesouro em operação, que são os mais líquidos, e o varejo gosta de utilizar, geralmente, os títulos de longo prazo voltados aí para a aposentadoria. Portanto, se houver um problema de liquidez no mercado provocado pelo Federal Reserve, através do apertamento quantitativo, aumentando taxas de juros e tal, ou algo que o presidente do Tesouro, Janet Yellen, não tem controle, ela poderia intervir e fazer o seguinte: emitir mais títulos em operação, títulos de curto prazo mais líquidos, criar esses títulos e utilizar esse capital para comprar títulos fora de operação, ou seja, títulos menos líquidos, antigos e supostamente ruins, ou que têm um rendimento menor. Caramba, isso é uma manobra muito artificial. Ela consegue controlar tanto a oferta quanto a demanda dos títulos de curto e longo prazo no que ela bem entender para o melhor equilíbrio. Exatamente. Que eles acharem necessário, mas isso alguma vez já deu certo? Em 2011, Ben Bernanke, que ele era o ex-presidente do Fed, ele fez algo muito parecido com o que ela está propondo agora, né? Ele fez uma coisa chamada Operação Twist, que também se resumia a vender títulos de curto prazo, então títulos de menos de 3 anos, e recomprar títulos de longo prazo com vencimento entre 6 a 30 anos. O aumento da demanda por títulos fez o preço dos mesmos subirem e o rendimento prometido caiu. Então isso trouxe bastante alívio no setor imobiliário, porque a galera começou a tirar investidores da renda fixa e levou eles a serem atraídos para o setor de imóveis de volta. Então o pessoal que queria render o dinheiro começou a acumular dívida e comprar imóveis para o longo prazo. Começaram a trocar esse tipo de investimento, fazendo assim artificialmente uma expansão econômica. Então ele criou tipo um incentivo para esses investidores saírem do tesouro de curto prazo e fazendo empréstimos em geral, buscando liquidez com os bancos centrais. Pois é, muito perigoso quando os títulos de curto prazo estão mais interessantes que os de longo prazo, né? Porque a liquidez precisa estar nos títulos de longo prazo para que o Estado consiga gerir a economia de forma mais saudável. Então, a Janet Yellen, ela ia entrar nisso para ela simplesmente fazer o papel de comprar para fazer esses títulos de curto prazo e comprar os títulos de longo prazo dos investidores aí fudidos, né? Então a ideia é criar um mecanismo de criar mais oferta nos títulos de curto prazo e aumentar a demanda por títulos de longo prazo de forma artificial, tentando equilibrar o mercado de títulos americanos, diminuindo assim o efeito da inversão da curva de juros que a gente está enxergando agora nos gráficos aí que eu estou mostrando para vocês, né? Tem os títulos de curto prazo, o de 2 anos comparado com o de 10 anos aí fazendo essa curva, né? Os títulos de curto prazo pagando mais. E não sei se vocês perceberam, a gente fala o nome dela bastante seguido nesse vídeo, mas nesse tipo de movimento ela ia transferir muito poder do Federal Reserve dos Estados Unidos para o Tesouro, para a mão dela. Tiraria poder do Jerome Powell e transferiria para o governo dos Estados Unidos, encabeçada por ela, né? Com um viés político e também com decisões políticas. E no último passo agora, o passo número 3, então qual seria a sacada, né? Qual é o plano central dela e qual seria o meu entendimento sobre esse assunto? É uma tese que eu venho construindo aí, tá, pessoal? Se eles implantarem esse sistema, o caminho seria uma fusão entre o Federal Reserve e o Tesouro Americano para que eles funcionassem como uma única entidade central. Então a ideia dela é criar um novo banco central, tipo mega ultra mega power, Thiagão. Tipo, que nem o Megazord dos bancos centrais. Imagina, o Power Ranger do Jeremy Powell e da Janet Yellen. Exatamente. Então poderia ser um novo banco, uma nova entidade, e a gente pode adicionar mais um personagem nessa ideia aí, que é uma tal de Stephania Kelton. Tu já ouviu falar dela? Não, dessa aí pra mim é total desconhecida. Ela segue uma linha de teoria monetária moderna, que eles chamam de MTT, que é a economia moderna, a monetária moderna, que é essa galera que pensou em fazer o afrouxamento quantitativo ali no Covidão, manteve aquelas empresas zumbi funcionando, como se tudo tivesse normal em pleno vírus, como se nada tivesse acontecido, né? Então, políticas que hoje afetaram o mundo inteiro, como a inflação, fora de controle, e detalhe, essa Stephanie e a Janet Yellen, elas são assim, ó, Thiagão, melhores amigas. Elas veem o mundo financeiro de maneira idêntica, velho. Ah, nada melhor do que ter um melhor amigo ali trabalhando contigo pra ter ideias incrivelmente ruins. Uau, gente. A ideia por detrás dessa hipótese é que ambas elas estariam tipo pressionando as políticas monetárias, né, para que o Federal Reserve, o Fed, e o Tesouro passassem por uma fusão
Ou seja, a ideia delas e dos democratas é trazer o Jerome Powell e a Janet Yellen e fundi-los em um organismo vivo só. E eles criassem, tipo, um mega banco central. Então, fundir o balanço do Banco Central com o balanço do Tesouro. É uma fudeção, né? Então, hoje em dia, a prática é outra, né? As duas entidades, hoje em dia, como é que elas funcionam? Elas são entidades que agem separadamente, né? O Fed, ele meio que faz um microgerenciamento da economia financeira e o Tesouro gerencia a economia real, que é o valor circulante que a gente mexe nos mercados. Então, se tu for ver agora vários noticiários dos Estados Unidos, a gente pode ver que cada vez mais tem essa narrativa aí dessa visão monetária que eles possuem, né? Que essas melhores amigas possuem. Então, eles estão tentando pressionar essa ideia, né? Essa ideia de ver a teoria monetária moderna com muito mais gestão e influência do governo nas decisões da economia real. O que tu acha, Tiagão, por exemplo, de um governo partidário tomar decisões em relação ao dinheiro de toda a população, por exemplo? Bom, minha opinião é meio que de senso comum, né? Quanto menos partidário e ideológico for quem tiver no poder de tomar as decisões, melhor. Porque é muito difícil você tomar uma decisão ali, principalmente nessa questão financeira e econômica de um país, quando tem uma ideologia muito forte ali na mesa a ser seguida, ou interesses para ganhar voto, interesses em ganhar poder político no Congresso, enfim. Porque assim, Tiagão, se eles implementar essa política, né, MMT, que eles chamam, cada vez mais, o que vai acontecer com a inflação? Tipo, qual a ideia seria? A ideia seria ser o quê? Tipo, gerar mais cheques de estímulo, dar mais dinheiro para a população, injetar liquidez, regular o crédito. Tu sabe o que é regular o crédito? Não, o que é regular o crédito? Vamos imaginar, Tiagão, que tu vai comprar um carro. Como é que funciona hoje para tu comprar um carro? Se tu não tem todo o dinheiro, tu tem que dar uma certa entrada e tu tem que ir no banco pegar e financiar o restante e parcelar o carro, sei lá, em quantas vezes, correto? Sim. Agora imagina se o governo decidisse retirar vários impostos para as empresas que produzem o carro que você quer comprar. O que vai acontecer com o preço do carro? O preço do carro tende a diminuir. Então você favorece uma certa classe, beleza? Você favorece os empresários. Só que, para contramedida da diminuição dos impostos para o produtor, ele simplesmente, no momento que você fosse fazer o financiamento, você até pode parcelar mais vezes, mas agora, para você ter o capital, você tem que parcelar no mínimo em 36 vezes e aumentar. Você tem que abraçar um juro futuro a um valor bem maior do que antigamente, antes de ter o reajuste do preço do carro. Isso, basicamente, é regulação de crédito. O governo vai decidir, por exemplo, quanto pode financiar de capital e quem pode se beneficiar com uma redução, por exemplo, de taxas. Eles simplesmente vão ver quais são os produtos que estão inflacionados, tentar conter a inflação através de medidas paliativas, e os produtos que não estão inflacionados, eles simplesmente inflacionam para tentar fazer uma balança. Então eles modificam toda a cadeia produtiva com essa regulação de crédito. Por isso seria muito ruim um governo interferir diretamente na política monetária do Banco Central americano. Não, e uma coisa que é bem engraçada nos Estados Unidos é que essa Elizabeth Warren e a Janet Yellen, que são melhores amigas aí, elas se queixam, né, das políticas monetárias do Jerome Powell por conta da elevação do desemprego, né? Então, para tentar conter a inflação, eles elevam a taxa de juros, isso implica no não crescimento das empresas, as empresas acabam não contratando mais, o desemprego aumenta e elas ficaram surtadas com essa condição, né, de que não pode ter desemprego. Então, elas querem tentar resolver o problema de uma forma em que elas podem ter mais controle sobre a situação monetária sem afetar diretamente no desemprego. Eu entendo que as intenções delas até é positivo, porém, infelizmente, né, o que a história mostra é que para controlar a inflação, diretamente você tem que interferir numa menor oferta de emprego, porque basicamente é a relação de oferta e demanda. Muito bem, senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, comentem aí o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa proposta aí da Janet Yellen e tamo junto. Um abração.